Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em mais um Dabar, na qual nós procuramos, através de uma singela exegese, debruçarmos-nos sobre o sentido original do texto do Evangelho deste domingo. Ao celebrarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, neste domingo, o Evangelho nos coloca diante de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. A primeira coisa relevante a ser dita sobre esse texto é que ele é uma atualização do texto que já aparece lá em Marcos, pois este texto originalmente é Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, o texto da profissão de fé e primeiro de Pedro. Também aparece em Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 21. Então, a mensagem do texto consistirá, sobretudo, ao notarmos a diferença peculiar que este texto tem em relação aos demais. E a diferença que mais chama a atenção está justamente na resposta de Pedro. Em Marcos, Pedro responde: Tu és o Cristo. Em Lucas, o Cristo de Deus. E em Mateus, Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, uma elaboração melhor acerca da pessoa de Jesus. Tu significa a humanidade, no qual os discípulos podem relacionar-se. És o Cristo, ou seja, significa o Messias, esperado por Israel. O Filho do Deus vivo significa a divindade de Jesus. Então, é a mais completa afirmação de fé acerca da identidade de Jesus. Outro detalhe é o lugar onde é dito esta profissão de fé, Cesareia de Filipe, que aparece tanto em Mateus 16:13, Marcos 8:27. Lucas omite o lugar. Cesareia de Filipe era um santuário pagão, onde era uma cidade pagã, onde que tinha um grande santuário pagão de culto às divindades pagãs. Então, no meio desse pluralismo religioso, Pedro, que simboliza a igreja, porta-voz da igreja, professa a fé de que o único Deus é Jesus Cristo. Há um outro detalhe também. Quando os discípulos respondem quem os homens dizem ser o Filho do Homem, lá em Marcos se diz que é João Batista, Elias ou um dos profetas. Em Lucas, João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas que se levantou. Em Mateus aparece um outro, se diz João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então é interessante que o Evangelho de Mateus dá um destaque ao profeta Jeremias, que é o profeta da aliança de Deus por excelência com o povo de Israel, que é o profeta que vai chamar a atenção do povo de Israel no seu tempo para a infidelidade da aliança ao modo como o Deuteronômio ensinava no Antigo Testamento. E outra grande diferença é a resposta de Jesus para Pedro, que não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Quando Jesus responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Significa, não foi um ser humano descobrir que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que Jesus é o Messias e divino, não é uma condição de um raciocínio humano. Não é o ser humano que descobre por si só somente, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, só se descobre a messianidade de Jesus mediante uma revelação de Deus. A próxima parte também é própria de Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa resposta também é única no Evangelho, nos outros Evangelhos não aparece. Esta imagem de Pedro enquanto pedra, enquanto uma pedra de abrigo que conforta, que protege, esta imagem é retirada
também lá do Antigo Testamento, sobretudo das profecias de Isaías, quando o profeta vai dizer que é para o povo se lembrar da rocha da qual eles foram talhados, da rocha da qual eles foram tirados. Faz uma alusão a esta ideia. E além disso, Pedro agora é o ecônomo desta igreja, é o mordomo desta igreja, quando recebe as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, porque esta imagem de ligar e desligar significa autoridade para acolher ou para expulsar da comunidade. Se trata de um termo técnico do rabinato na época, para se referir à autoridade que o chefe da sinagoga tinha de acolher alguém ou excluir alguém da sinagoga. E esta imagem das chaves, de receber as chaves, encontra-se lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. Quando se anuncia que uma figura de especial importância teria a chave da casa de Davi, e tudo que ele abrir será aberto, e tudo que fechar será fechado, utilizando a imagem do intendente, do grão-vizir, ou seja, aquele que é o grande ecônomo, o grande mordomo que possui as chaves responsáveis por abrir e fechar os palácios. Então era uma imagem utilizada na época para se referir a esta figura de grande importância. Vale ressaltar que a figura de Pedro é considerada como a primeira liderança do cristianismo primitivo. A tradição católica afirma, na sua perspectiva, Pedro como o primeiro papa, mas isso se trata de um anacronismo, não existia papado na época de Jesus. Mas, de fato, Pedro é o primeiro líder da igreja primitiva, conforme o Novo Testamento descreve. Isso é demonstrado pela lista vocacional, quando Jesus enumera os apóstolos em todos os evangelhos. Pedro sempre aparece encabeçando a lista. Nas cartas de Paulo, Pedro aparece como uma das colunas da igreja, ou seja, uma das figuras importantes de referência para o cristianismo primitivo. E este texto tem a finalidade, portanto, de enfatizar a identidade de Jesus enquanto Messias, Cristo, enquanto humano, um tu com o qual nós podemos nos relacionar, e enquanto Filho de Deus, ou seja, enquanto divino. Esta profissão de fé colocada na boca do líder da igreja, que muitos leem e interpretam como a rocha na qual está fundamentada a igreja, muito embora o Novo Testamento permita ler que a rocha, o fundamento da igreja, seja Cristo, mas depois que Cristo deixa de estar visivelmente presente em meio à sua comunidade, esta rocha agora passa a ser Pedro, o qual professa a verdadeira fé na pessoa de Jesus. Por isso que no Evangelho de Lucas, Pedro receberá também a missão de confirmar a fé dos irmãos em Jesus Messias. Vale ressaltar que este Messias não é o Messias glorioso esperado por Israel, mas é o Messias servo sofredor que salva a humanidade entregando sua vida e só alcançará a glória mediante a sua cruz. Querido irmão, querida irmã, pregador, pregadora da palavra de Deus, esta seria a mensagem central do Evangelho de hoje, que você possa atualizar esta mensagem para as suas comunidades de fé. Um forte abraço do Frei Inácio e até o nosso próximo programa da Bar, se Deus quiser. Tchau, tchau.